Se o diretor criativo do Itaú chegasse hoje para você e pedisse para você criar algumas peças digitais, você tremeria na base ou abraçaria essa oportunidade? O fato é, eu muitas vezes, criativos, durante a minha jornada como designer gráfico, já tremi na base em muitas oportunidades. E muitas vezes abraçar uma oportunidade onde você precisa entender a identidade visual, seguir todo o guideline daquela marca e, além disso, criar algo novo muitas vezes parece um desafio, mas nesse vídeo eu quero te ensinar a como pegar qualquer tipo de comunicação, qualquer tipo de identidade visual e criar artes que, além de ser consistente com a marca, vai alcançar novas formas. Serão 4 criativos, onde eu vou te explicar a minha análise técnica em cima dessas peças e como que a gente consegue criar algo novo que não saia da identidade do Banco Itaú. Então, aproveita essa aula, criativos, porque é ouro. Mas antes, não se esqueça, o vídeo é longo. Então, já deixa aquele like, senta confortável na poltrona, pega aquele cafezinho e vem comigo. Para a criação do primeiro post, o que eu fiz? Eu pesquisei por 4 posts ali no Instagram do Banco Itaú e eu busquei entender um pouquinho mais o contexto desse post, né? O que ele estava trazendo ali de informação, o que ele estava trazendo de benefício para o seu público, né? E principalmente a linguagem visual, né? Que ela está atrelada, ela vem a partir da identidade visual da marca, quanto também a consistência visual. Se a gente olha, criativos, para esses posts, a gente pode perceber um padrão que ele se repete, né? E ter a consistência visual é algo muito importante para uma marca, né? Por mais que você tenha variações, sim, você pode ter variações, mas dentro de cada variação existe sim uma consistência visual. Aqui a gente tem elementos 3D, né? Elementos ali que seguem um estilo 3D, segue uma assinatura. Então vocês podem ver que ambos os posts eles seguem o padrão de disposição dos elementos, ele segue o padrão ali de espaçamento, de hierarquia de informação, de proximidade, de respiro, mas ele tem variações e essas variações estão atreladas com esses elementos, né, que são elementos aqui 3D. Aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem uma dinâmica diferente porque é trabalhado aqui com contraste, então a gente sai do branco, vai para o laranja para aplicar uma regrinha de contraste, mas segue a mesma lógica na questão de diagramação e de disposição dos elementos. Então é importante a gente entender essa questão de consistência visual. Por quê? Porque a partir desse momento o que eu quero fazer não é uma cópia exata, né, desses conteúdos. Eu quero fazer algo diferente, que tenha ali a minha assinatura, mas que siga de uma forma consistente toda a linguagem visual do que é proposto nessas comunicações, nessas peças, quanto também a identidade visual. A gente pode sim criar coisas novas, pode propor soluções novas, mas a gente está sujeito, né? A gente é refém da identidade visual e não faz sentido a gente sair dela, né? Então, nesse primeiro post, a gente tem uma lógica muito legal em questão dos conteúdos, né? Relacionando aqui academia, relacionando aqui ao próprio Pix automático na hora de você pagar uma conta de água, para não esquecer, não cortar água. E aqui a gente também nas compras online, né? Então, diversas chamadas aqui relacionando o Pix com padrões de consumo do público-alvo. E aí, dentro dessa ideia, foi que eu construí o copy, para seguir ali a mesma lógica, né? Para tudo que você precisa, existe Pix com widget de Itaú. Então, a gente segue aqui o padrão que é repetido em todos. Cadastrar no Pix automático e nunca mais esquecer de pagar o streaming da maratona de domingo. Então, aqui a gente relacionou diversas coisas, né? Pizza, loja online, conta de água. No meu copy, eu quis relacionar aquela Netflix, aquele Spotify, de repente aquela Amazon, HBO Max, e aí não cadastrou ali no automático, pronto. Aí você acabou sendo cortado justamente no seu final de semana. Então, construiu esse copy dentro do contexto, né, destes posts aqui.
E aí, com base nisso, a gente vai começar agora o processo criativo, seguindo essa consistência visual e seguindo também a própria identidade visual, mas sim tendo a liberdade de, dentro dessas duas coisas, a gente criar alguma coisa nova. Então agora vamos ao que interessa. Para a gente criar aqui o nosso primeiro post, como vocês sempre sabem, né? Primeiro a gente estrutura as informações e depois, com as informações estruturadas, nós vamos inserir aqui no nosso projeto. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, vamos no formato web aqui e vamos colocar como digital. Digital Aula Itaú. Vocês vão me acompanhando aqui na criação desses materiais. Os assets também estão disponíveis no link, né? Então vocês conseguem acessar esses assets para estar fazendo essa aula junto comigo. Então, ó, formato 1080 por 1350, o restante deixamos aqui, padrãozinho, né? E vamos começar aqui o nosso editorial, tá? Aqui vai ser o primeiro post. Então, primeira coisa, né, criativos? Nós temos aqui os textos e aí a gente vai inserir primeiramente os textos para depois a gente trabalhar com o layout. Então, vou dar uma acelerada nesse vídeo. Maravilha, agora que temos todas as informações, a gente precisa entender um pouquinho do contexto visual. Aqui o que acontece? Aqui a gente tem uma headline, em questão de hierarquia, se a gente for nos fundamentos do design, na questão de hierarquia, esse é o primeiro elemento junto com este, na qual os nossos olhos vão bater e vai logo ter a primeira leitura, a primeira identificação, tá? Já em segundo plano, a gente vai ter aqui esse texto de apoio e em terceiro plano a gente vai ter tanto de cima quanto de baixo, tá? Mas logo de cara a gente tem esses dois elementos, né? Tanto o texto quanto esse elemento aqui que vai chamar atenção. E esse padrão, ele se repete nos outros posts, isso é muito interessante. Então você pode ver que aqui existe um outro elemento, aqui existe um outro elemento e aqui a gente tem a mesma regra, porém com um contraste diferente, né? Então a gente tem um contraste onde o fundo é mais para o laranja e já os elementos é preto com branco, diferente dos outros. Então, com base nisso, a gente sabe que se a gente vai criar um conteúdo similar, que segue a mesma estrutura, a regra é a mesma. Você pode fazer alguma coisinha diferente entre colocar uma corzinha aqui, de repente, no azul, na linha, ou até mesmo no fundo. A questão da tipografia possivelmente vai ser quase a mesma coisa. Então, assim, as alterações que forem feitas, elas precisam seguir ali a mesma estrutura, a mesma ideia. Então, a gente vai criar algo novo com base nessas regrinhas, tá? Então, primeiro ponto, a gente aqui inseriu as informações. Com as informações aqui na nossa arte, eu vou colar justamente essas imagens, porque a primeira coisa que eu quero fazer vai ser esse quadradinho com essa distorção, que vem do próprio logotipo do Itaú, né? Se a gente tivesse um manual de marcas, provavelmente a gente já teria fácil esse arquivo, tá? Mas como eu não tenho, né? Como eu fiz essa aula realmente na raça, buscando as informações de fonte, de elementos, de cor e tudo mais, então agora é o momento onde a gente vai fazer na unha, né? Talvez não fique ali 100%, mas o que vale é a intenção e vamos nessa. Então aqui é o seguinte, eu estou selecionando aqui o nosso quadradinho, que eu não sei porque não está aparecendo. Ah, está atrás da camada aqui. Vamos clicar no 2. E agora eu vou fazer o seguinte, criativos. Eu vou colocar aqui, eu vou tentar fazer algo bem próximo disso, né? Então, ó, nessas partes aqui onde tem essa curva, ele já casou certinho. Porém, para a gente fazer esse efeito, como de ter, clica neste símbolo aqui. Com este símbolo, a gente vai aqui, ó, inflar. E aí a gente consegue trabalhar um pouquinho com essa curvatura. Então, ó, olha que legal, quase lá. Fica uma leve diferença, só a gente achatar um pouquinho aqui, ó. Perfeito. Olha, tá quase perfeito. Eu diria 98%. Tem uns 2% aí que
que eu acho que não está 100%, mas vamos lá. Então, ó, aqui a gente criou a linha, né? Que essa linha é uma linha padrão, é uma linha que ela sempre se repete nas nossas composições e dá pra gente trabalhar com ela de diversas formas, isso é muito legal. Aí depois dessa linha, o que a gente tem? A gente tem o shape de trás também, o shape de baixo, né? De baixo, de trás, na verdade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar aqui, dupliquei esse shape como de T, vou diminuir ele aqui, ó, eu vou jogar exatamente aqui, ó. Que é a nossa linha, porém agora com o preenchimento, né? Então agora eu pego esse preenchimento e por enquanto eu vou jogar no preto. Então, ó, a gente tem tanto a nossa linha quanto o preenchimento. Vamos tirar aqui as bordas, o nosso traçado, na verdade. Então agora a gente já tem uma forma exata aqui do que é, né, esse nosso elemento, que é um elemento principal aqui na nossa composição. Agora é o seguinte, criativos. Esse elemento, como eu falei para vocês, em questão de hierarquia, esse elemento ele vai estar em destaque junto com a headline. Então, headline aqui também em destaque, a gente só precisa alinhar certinho, fazer o alinhamento agora dos elementos. Depois a gente trabalha com a questão de espaçamento e respiro, tá? E agora é o seguinte, criativos, com o elemento aqui, eu vou selecionar agora esse contorno. Eu não sei se tá muito barulho aí, o pessoal tá fazendo vitamina aqui, aí o liquidificador tá um barulhão aqui, mas eu acho que tá de boa. Aí vamos lá, ó, vocês podem ver que eu aumentei um pouquinho aqui a espessura, não sei, eu vou deixar a espessura aqui de 3, qualquer coisa a gente aumenta depois. Aí agora, criativos, o que acontece? A fonte do Itaú, eu descobri que eles têm uma fonte própria. Obviamente, né, o tamanho da empresa, eles têm a capacidade sim de fazer uma fonte própria. Porém, a fonte antiga deles é essa fonte que já vem, né? Normalmente já vem no nosso pacote de fontes, que é a Myriad Pro. Então, essa é a fonte de apoio e a fonte principal é a fonte chamada Itaú, né? Itaú Display Black. Eu consegui encontrar essa fonte aqui. Não consegui encontrar a família da fonte, infelizmente. Mas essa aqui já serve para esse exemplo. Eu acho que casa certinho, tá? E aí nós vamos utilizar essa fonte como referência. Vou deixar essa fonte disponível para vocês baixarem também, para vocês fazerem esse tutorial, porque é importante que vocês façam para aprender. A melhor maneira de aprender algo é com a prática. Isso é inevitável. Então, ó, vamos aumentar um pouquinho aqui os elementos. Aqui a gente ainda vai trabalhar bastante aí com a questão de disposição, com as medidas, com os tamanhos e tudo mais. Agora, criativos, ó, headline alinhada, né? Nós temos aqui também o texto aqui de apoio. Eu vou diminuir um pouquinho. Vamos diminuir um pouquinho. Então, ó, vocês podem ver que a gente está seguindo praticamente a mesma estrutura, né? O que vai diferenciar agora é a paleta de cores. E como que eu consigo a paleta de cores? Criativos, não tem canal melhor que... Não tem professor melhor que deixe disponível os assets para vocês usarem. É a melhor coisa na vida. Eu deixei aqui bonitinho, ó, paleta de cor, deixei os elementos aqui que eu gerei por inteligência artificial. Eu já vou mostrar para vocês como que eu gerei esses elementos por inteligência artificial para a gente trabalhar nos nossos posts. Então, vocês vão baixar os assets, vai estar aqui tudo lindamente organizado para vocês. E aí, meus amigos, é só vocês, ó, copiarem isso aqui e pronto. Tá aí na mão. Só colar aqui, ó, a paleta de cor. Então, a gente vai selecionar o texto de cima. Vamos colocar aqui nesse laranja. Eu acho que é esse laranja, né? Deve ser esse laranja. É isso mesmo. E aí, com laranja aqui, qual que é a regrinha aqui, ó? O ID e tal, a gente tem o quê? Na cor laranja, tá? Então, aqui, isso aqui a gente vai fazer na cor laranja. Então, ó, ID Itaú, tá? Gente, o preto, aqui não tá esse preto, tá? Mas esse preto daqui, é praticamente um preto, né? Mas eu tinha visto num outro conteúdo, quer ver, ó, que não era exatamente um preto, era meio que um cinza meio escuro, mais pro chumbo, né? Mas eu acho que isso aqui é um preto de verdade, viu? Um preto 100%. Então, deixa quieto. Vamos deixar no preto 100%. Aqui tá meio pro chumbo, mas eu vou deixar por 100%, porque eu acredito que seja 100%. Então, ó, paleta de cores, selecionamos aqui as cores. Agora, o que a gente precisa fazer? Padronizar também os textos, né? Não faz sentido não faz sentido o Itaú contratar a gente e a gente querer fazer o texto de apoio diferente. Vai fugir completamente da identidade visual deles, né?
Então, assim, vamos deixar isso aqui bonitinho. Então, para deixar bonitinho, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar aqui na cor do laranja. Vocês podem ver que existe a composição do contraste do bold entre o regular. Então, ó, mesma regrinha aqui. Então, ó, cadastrar o Pix automático precisa estar em evidência. Vamos deixar aqui no bold. E apagar o stream, que aí é o que faz sentido, né? Então, vamos ver aqui. Bold também. Maravilha. Então, ó, já ficou legal isso aqui. Isso aqui já está ficando interessante. Agora, o Pix automático, como vocês podem ver, é uma letra mais bold também, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa no Pix automático. Vamos deixar aqui no preto 100%. Pix agendado, vocês podem ver que existe o quê? Dois símbolos. Um símbolo do Pix e o outro é a forma do Itaú, né? Esse quadradinho aqui. Então, para a gente fazer isso, vai ser bem simples. A gente vai duplicar este elemento aqui, vamos diminuí-lo. Então, ó, vou deixar aqui bem aqui do lado. E aí a gente vai deixar o laranja. Pronto. Sem muito segredo. Aí, meus amigos, vocês vão fazer o seguinte, ó. Nós temos este símbolo que é o símbolo do Pix, né? Deixei aí disponível para vocês também baixarem. Com o símbolo do Pix, a gente vai selecionar ele aqui agora, vai colar. Vamos deixar aqui do lado do Pix. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. E aí a gente vai transformar na cor laranja também, tá? Então aqui, ó, onde tem o sobreposição de cor, clica duas vezes na camada. Vamos deixar aqui na cor laranja. Maravilha, beleza. Vamos ver a questão dos tamanhos. Eu acredito que os tamanhos estão certinho. Então, ó, a gente tem o Pix agendado com este elemento aqui e este elemento aqui. Então, a gente segue uma consistência visual que é importante, né? É o padrão ali das redes sociais. Não adianta a gente querer mudar isso, porque não faz sentido a gente mudar isso, né? Agora, em questão do texto, eu acho que está de bom tamanho. Eu vou deixar sempre no... Vou arredondar aqui no 40, deixa eu ver. Ai, não sei se eu deixo no 40. Vou deixar aqui no 38. Ó, lembre-se de padronizar também os tamanhos, tá, gente? Para não ficar, de repente, um texto aqui em outro tamanho, outro texto em outro tamanho, e fica aquela doideira. Aqui eu vou deixar 90. Este aqui eu vou deixar 35. Eu tô falando os tamanhos agora porque vocês vão entender quando a gente for fazer os próximos posts. A gente precisa ter essa consistência visual. E a consistência visual também está atrelada na questão dos tamanhos. Agora que a gente tem definido a questão dos textos, a gente vai trabalhar agora no elemento principal da nossa composição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar mais um pouquinho isso aqui. E aí, criativos, nós temos essa televisão aqui que foi gerada pelo Nano Banana da Gemini. Exatamente. Deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui, ó. Olha que legal. Eu coloquei em anexo a referência, né, dos posts e com a referência dos posts do Itaú em anexo, eu pedi para ele gerar um elemento 3D. E ele gerou dessa nossa televisão aqui. Olha que legal. Muito simples, a gente mantém uma mesma consistência também visual no estilo 3D, isso é muito importante. E agora, através dessa ferramenta aqui, ó, ferramenta de seleção de objeto, a gente vai fazer a seleção aqui da nossa TV e vamos aplicar o efeito de máscara clicando aqui. Com o efeito de máscara, a gente só precisa fazer o seguinte, aumentar o tamanho da nossa TV. Porém, agora que vem o truque, o que vem de diferente? Até porque se a gente fazer exatamente como está aqui, no Miro, né, no nosso Mordboard, a gente vai estar apenas continuando o conteúdo. Eu quero fazer um negocinho um pouquinho diferente, colocar a nossa assinatura, o nosso estilo, sem sair, obviamente, da identidade visual. Então, por que não a gente pegar esse preto aqui e fazer um contraste com laranja? Então, o que a gente precisa fazer agora? Primeiro, seguir, obviamente, a paleta de cor do Itaú. Então, não adianta eu querer colocar outra cor que não tenha nada a ver com a composição. Outra coisa, regras de contraste. Se eu colocar aqui um amarelo, não vai ficar tão legal. Se eu colocar laranja em cima do laranja, não vai haver contraste, não vai ficar legal. E o próprio preto que já estava, ele trazia, querendo ou não, esse contraste. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no azul, meus amigos. Aqui nós temos três azuis, né? Eu vou colocar nesse mais escuro, porque eu acredito que é o que vai trazer mais contraste. Eu tenho isso aqui. Eu vou colocar esse aqui, porque esse azul aqui, ele se identifica muito com a marca antiga do Itaú.
né? Então, assim, a gente não foge da identidade visual ao mesmo tempo que a gente traz um tchan diferente também na nossa composição. E isso é muito importante. Vamos lá, ó, uma diquinha básica agora. Ó. Conforme vocês estão vendo o arquivo aqui, vocês podem ver que existem algumas arestas brancas. Como que a gente resolve isso? Segura o Command, clica exatamente aqui na máscara. Com a máscara selecionada, vai em selecionar, vai em modificar e vai em contração. Na contração, a gente vai colocar aqui 2 pixels só. Então, ele vai reduzir 2 pixels. Reduzindo 2 pixels, você vai excluir a máscara e vai ativar novamente. Então, a gente agora tira essas arestas brancas que estava ao redor do nosso elemento 3D. Um outro truque também muito legal é o seguinte. Na imagem original, como vocês podem ver, a gente tem umas sombrinhas, né? Eu quero reaproveitar essas sombras, ao invés de eu fazer uma sombra do zero. Como que a gente faz isso? Duplica o que está embaixo e você vai deixar em multiplicação, porque multiplicação ele vai reaproveitar as sombras, a regrinha básica, né? Tudo que a gente for utilizar sombras, multiplicação. Com base nisso, aí você vai fazer o seguinte, ó. Seleciona a máscara, seleciona o brush, vai lá no brush, tá? Agora com o brush selecionado, vamos só mudar o tamanho aqui do nosso pincel, porque tá gigante o negócio aqui. Meu Deus do céu, até travou. Caramba, gente, tá difícil aqui, não sei o que tá acontecendo. Ah, agora foi. Então, ó, vamos lá. Selecionou o quadradinho da camada. E na cor você selecionou a cor branca, o que a gente vai fazer quando a gente aplica a máscara? A gente vai revelar aquilo que está oculto, né? E o que está oculto aqui? É justamente a sombra. Você pode ver que se eu cancelar aqui a máscara, se eu desativar ela, vai ser revelada as sombras. Então, ó, a partir do momento que eu passar aqui o meu brush com 100% de opacidade no modo de máscara, a gente vai revelar essa sombra que está oculta. Muito simples, não tem segredo e a gente reaproveita uma sombra que já foi gerada aí, ao invés de ficar tendo que fazer tudo do zero, né, gente? Então, muito simples, não tem segredo, tá? Agora eu vou agrupar essa imagem aqui, vou colocar como imagem e esse aqui eu vou colocar como Pix. E agora, meus amigos e amigas, nós vamos trabalhar um pouquinho, nós vamos trabalhar agora apenas com a disposição dos elementos, para trabalhar aqui um pouquinho dos conceitos de proximidade, espaçamento. Acho que é espaçamento. Então vamos lá, dar uma acelerada nesse vídeo aqui. Prontinho, criativos. Então nós temos aqui o nosso primeiro post feito, né? Então, ó, vocês podem ver que a gente está praticamente seguindo aqui toda a base visual do que já existe, porém adicionando aí algumas pequenas mudanças que, querendo ou não, faz uma grande diferença. Então agora você vai salvar seu arquivo aí, eu tenho certeza que você não salvou também. Se você salvou, parabéns. Então vamos salvar aqui o nosso arquivo, caso dê um apagão e a gente, né, não pode perder tudo, porque senão vai ter que fazer tudo de novo. E aí é o seguinte, criativos, agora nós vamos para o segundo. Agora, criativos, já na criação desse segundo exemplo, né, desse segundo post, a gente tem um storytelling ali, né? Então, no próprio conteúdo ali do post, a gente tem uma composição entre o laranja e o amarelo. A gente tem uma imagem principal ali, que é uma mala, para relacionar o contexto de férias, né? E também no próprio copy, na própria estrutura de informação, ele já fala de não esquecer e ficar de olho aí nos controles de gasto do aplicativo do Itaú, através do aplicativo do Itaú. Então, a minha ideia foi puxar mais ou menos esse gancho, né? Então, aqui eu trouxe, conforme a estrutura de informação, trouxe o texto, voltei de férias e prometi que ia organizar as minhas finanças, é o que acontece bastante. Mas só o app do Itaú lembra de mim quando o cartão grita socorro. Fique de olho no seu controle de gastos e comece o mês no azul. Então vocês podem ver que é uma estrutura, é um copy, né? São informações similares que seguem a mesma lógica desse conteúdo, até para não fugir muito. Porém, a minha ideia aqui é, dentro desse contexto visual, dentro da identidade, é criar algo diferente, algo novo. Até porque eu particularmente não gostei muito desse efeito dessa mala. Né? Eu tenho algumas objeções no uso aí desse elemento, até porque ele parece ser mal aplicado, parece estar em baixa resolução, me causa estranheza, né? Então eu decidi aí criar uma nova proposta utilizando a inteligência artificial e com essa nova proposta a gente vai trabalhar agora nesse novo card. Então
Agora nós vamos começar o nosso processo criativo. Vamos para o segundo post, exatamente, número 2. E no segundo post nós vamos trabalhar agora com uma ideia diferente, né? Então aqui a gente tem um elemento bem legal de uma mala. A gente tem um fundo que tem uma variação, que tem um contraste. Então é legal trazer um contraste de um post para o outro. Enquanto um a gente trabalhou com as cores brancas, né, no fundo. Nesse aqui a gente vai trabalhar aqui com o próprio laranja. E nós temos também os textos, né? Então, primeira coisa, né? A gente vai trazer aqui o quê? A gente vai trazer um contraste. Então, vamos ativar aqui as nossas paletas de cores. Aqui eu vou adicionar uma cor sólida. Com a cor sólida, vamos clicar aqui no laranja e vamos adicionar a cor laranja. Beleza, então aqui eu vou colocar como paleta de cores para a gente não se confundir. Vou jogar a paleta de cor aqui e beleza. Agora, criativos, com o nosso preenchimento de cor eu vou bloquear, né, para a gente não ficar selecionando aqui toda hora ele. Nós temos aqui os nossos assets, meu Deus do céu, travando aqui. E aí a gente vai fazer a mesma regrinha, só que de uma forma diferente, até porque a gente quer trazer a nossa assinatura. Ó, primeira coisa, nessa composição aqui é diferente. A nossa headline, o que chama mais atenção, além da própria mala, é o quê? É esse texto de baixo. Então você pode ver que ele está mais em evidência, né? Controle de gasto no app Itaú. Ele até parece como o texto principal, porque querendo ou não, ele é o texto principal em questão de hierarquia de informação, mas na estruturação do texto, a gente tem uma sequência, a gente tem uma ordem, né? A gente tem um storytelling por trás. Então a minha viagem passada foi perfeita. Então vocês podem ver que a história começa por aqui, termina por aqui, mas em hierarquia de informação, a gente tem esse texto aqui, que é o foco principal. Até parece fora de ordem, né? Você trazer em evidência o último texto da composição. Mas aqui faz sentido, aqui faz total sentido. Então, como sempre, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Inserir as informações. Então, como de padrão, vou acelerar esse vídeo. Maravilha. Então, agora já temos os nossos conteúdos, né? Os nossos textos, na verdade. Então, aqui eu vou vamos deixar no automático também, para ele seguir essa mesma regrinha de espaçamento. E agora, criativos, o que a gente precisa inserir? A gente precisa inserir a ideia desse elemento principal, que é a mala, junto com o complemento, né? Que é o elemento de apoio ali, que é o elemento que a gente criou aqui, tá? Vamos lá, eu vou pegar esse preenchimento aqui, vou copiar ele, vou jogar exatamente aqui em cima, vou posicionar mais ou menos aqui. Deixa eu salvar o meu arquivo aqui. E agora com os nossos textos aqui já estruturados, o que a gente vai fazer, criativos? Ao invés do azul, eu vou selecionar aqui o laranja, porém eu vou deixar o laranja um pouquinho mais forte. Vamos dar uma explorada aqui nas paletas de cores, para ver se a gente tem alguma variação desse azul mais forte, mas eu acho que não tem. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. No olhômetro agora, né? Conta gotas no fundo, puxa isso aqui um pouquinho para baixo até que a gente consiga um contraste legal. Com esse contraste legal, clique em OK e beleza. Agora eu vou selecionar o texto, vou jogar um pouquinho para baixo. Isso aqui, esse bloquinho aqui, eu vou copiar, eu vou duplicar na verdade e jogar aqui na outra prancheta para que ele fique na mesma posição. Eu não quero mudar essa posição, né, desse texto, eu quero que esse texto esteja em uma posição padrão em todos os cards, né, em todas as pranchetas. Vou deixar aqui @Itaú com o I maiúsculo. Maravilha. Opa, o que eu fiz aqui? Beleza. Agora é o seguinte, criativos. Vamos diminuir um pouquinho esse tamanho aqui. Eu acho que ficou muito grande. Vamos jogar no preto. E aí entra aquele ponto, não é o preto 100%. A gente pode observar que este preto aqui que está em cima do laranja, ele acaba não sendo 100%. Mas, por enquanto, vamos deixar ele 100% aqui, que eu acho que dá também. Beleza, agora com o preto aqui, eu vou aumentar um pouquinho disso aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se aumenta um pouquinho esse tamanho. Não, vamos deixar no 38 mesmo. Vamos subir essas informações um pouquinho para cima. E agora sim, essas informações eu vou trazer um pouquinho de peso.
fugindo um pouquinho ali do padrãozinho de tamanho, né? Dos tamanhos, na verdade. Vamos deixar aqui o tamanho de 48. Gente, é tudo no feeling, tá? Assim, nem tudo é uma regra exata, nem tudo precisa fazer sentido. Às vezes o design a gente vai mais no feeling mesmo, em questão de tamanho, essas coisas. Ó, essa fonte eu vou deixar no bold, tá? Então aqui a gente vai deixar no bold, vou deixar nessa disposição. Agora sim que a gente está no bold, eu vou diminuir um pouquinho, deixar ela no 45, beleza? E agora a gente vai trabalhar colocando o nosso elemento aqui, né, principal. Nosso elemento principal, para casar com o próprio texto, é a questão da mala, né? Então, vou jogar essa mala aqui. E aí nós vamos clicar 2 vezes, vamos abrir aqui a nossa imagem. Vou selecionar aqui essa ferramenta seleção de objeto e vou fazer aqui a seleção da nossa mala. Com a seleção feita, basta a gente aqui criar o efeito de máscara e pronto. Temos aqui a nossa mala, vamos converter em objeto inteligente e agora eu fecho esse arquivo e eu vou colar aqui em cima a nossa mala. Então, mantemos aqui a nossa resolução. Vamos aumentar a proporção dela, vamos diminuir a outra imagem. E agora a gente trabalha na ideia da composição, né, criativos? Então, ó, vamos deixar ela um pouquinho vazando aqui. E agora, nessa forma de trás, o que eu quero fazer? Eu quero inclinar ela, né? Se a gente olhar aqui este outro exemplo, você pode ver que ela já está inclinada, né? Então, aqui eu vou trazer essa inclinação. Vou aumentar um pouquinho, porque a gente tem esse texto, né, em cima dessa inclinação. Porém, como eu não sou obrigado a seguir tudo ao pé da letra, o que eu vou fazer? Qual que é o truque? Gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aumentar o box de baixo, eu dupliquei o box, né? E ao invés de eu fazer esse contraste de cor, por exemplo, eu vou jogar nessa direção, mas ao invés de eu fazer esse contraste de cor com a cor mais clara, igual tá nesse exemplo aqui, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar, na verdade, um contorno. Então, eu vou adicionar aqui um contorno mais claro, bem mais claro. Vou tirar o preenchimento. Então, vocês podem ver que existe esse contorno agora que está bem mais claro, né? E aí, eu vou fazer essa mesma regrinha que está fazendo aqui. Vou jogar um pouquinho mais para cá. Isso. Então, ó, vou aumentar aqui. E aí, a gente vai seguir essa mesma regrinha, porém com contorno. Então, ao invés da gente fazer o preenchimento de cor, a gente vai fazer essa regrinha com contorno que vai ficar bem legal. Acho que vai funcionar super. Então, ó, vamos girar ele aqui. E olha que legal, né? Dá uma impressão ali de profundidade, né, com essa técnica. Olha, muito legal. Vou selecionar aqui a camada da... Vamos diminuir um pouquinho, talvez. Deixa eu ver. Então, beleza. Agora, outra coisa é o seguinte, é o estilo, né? Eu, particularmente, eu não gostei dessa aplicação. Parece que a imagem está em baixa resolução, parece que a imagem está mal aplicada. Tudo bem que foi a intenção ali do designer que fez esse estilo. Ele fez pela camada subjacente, ele tirou ali a exposição do branco, né? E fez esse esquema de transparência com preto. Eu, particularmente, não gostei. E como é uma aula onde eu estou mostrando para vocês o que eu faria, né? O que eu mesmo faria... que é o próprio nome do canal, né? O que eu vou fazer aqui, criativos? Eu vou fazer do meu jeito, né? Aqui a gente pode seguir pelo seguinte. Eu estou muito redundante, eu não sei como que vocês me aguentam nesses vídeos. Ó, a gente vai no modo de mesclagem. E aí no modo de mesclagem a gente vai encontrar o quê? Vai encontrar algumas opções, tá? E aí, criativos, nessas opções, a gente pode trabalhar aqui com a luminosidade. Eu poderia deixar ele em preto e branco e depois fazer o modo de mesclagem, mas eu acredito e eu gostei bastante do que o efeito luminosidade fez aqui, né, com a nossa imagem. Vou adicionar um pouquinho de curvas, como de M. Então, a gente vai aumentando aqui os tons de sombra e aumentando um pouquinho os tons de iluminação.
E agora eu vou criar uma sombrinha aqui de contato também para a gente trazer um pouquinho mais de realismo, né? Então vou clicar como sombra, vou clicar aqui no brush. Agora com o brush eu vou diminuir aqui, ó, exatamente essa parte aqui do brush. Vou aumentar ele. Vamos dar um zoom também, né? Então agora eu vou diminuir um pouquinho mais. E aí, criativos, ó, lembre-se a regra, né? Multiplicação é sombra. Tudo que for sombra é multiplicação. Tonalidade, vamos deixar do cinza um pouquinho mais escuro. Então, o cinza um pouquinho mais escuro na multiplicação, né? No multiply, a gente consegue fazer esse efeito legal aí de sombra de contato. Tá vendo? Não tem muito segredo, não. Uma baita sombra de contato, ficou bem legal. É importante a gente descer um pouquinho mais essa sombra para acabar não influenciando ali na luminosidade, como vocês estão vendo, né? Que querendo ou não, acaba influenciando um pouquinho. Perfeito. Então, ó, aqui já ficou legal. Aí, se você vê que está muito forte a sombra, aí você pode diminuir a própria opacidade da camada, né? Então, a gente acaba tirando esse problema aí. Então, criativos, olha que interessante, né? A gente tem essa composição. Aqui eu vou fazer um teste. Você pode ver que ele faz um degradê, meio que o degradê ele vai acontecendo, né, para o amarelo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colar aqui a nossa paleta de cores e eu vou fazer um teste, tá? É apenas um teste, eu estou fazendo agora em tempo real. Eu não sei se vai dar certo, mas nós vamos descobrir. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar 2 vezes, vou copiar o hexadecimal aqui da nossa cor. Aí clicando 2 vezes na camada, eu vou em sobreposição de degradê. Aí eu vou optar pelo degradê aqui no degradê linear, tá? Aí na opção de cores, a cor mais clara, eu quero jogar esse amarelo. E na cor mais escura, a gente vai jogar o laranja, que a gente copiou o hexadecimal. Olha aí, tá ficando interessante, hein? Aí diante disso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ajustar o ângulo. E aí a gente vê o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Vamos jogar o ângulo aqui. E aí a questão da escala, eu queria deixar um pouquinho mais a cor predominante do laranja. Então, para isso, eu preciso clicar aqui e exatamente ir manuseando esse spinzinho aqui. Opa, criei um. Então, ó, aqui a cor predominante é o laranja e a gente vai ajustando, né, o posicionamento do amarelo exatamente nesse ponto. Gente, eu gostei, viu? Eu achei que ficou legal, porque aqui ele traz uma variação das cores de uma forma um pouco mais sólida, né? Não tão linear. E aqui a gente fez uma proposta no linear, que eu acredito que ficou legal. E faz com que a gente também crie algo um pouco diferente do convencional. Eu vou diminuir um pouquinho mais a tonalidade aqui, para a gente trazer um pouquinho mais de contraste. Mas, no geral, a gente já tem um resultado aí bem legal, bem promissor, que foge um pouquinho dos padrões, né? Então aqui a gente tem umas cores mais sólidas e aqui a gente consegue trazer um degradê bem bonito, bem chamativo. Uma outra coisa que eu quero explorar um pouquinho também, vou selecionar essas duas camadas das formas que a gente está aplicando e a gente pode também testar no amarelo. Eu acho que vai contrastar melhor ou não. Eu acho que já ficou muito forte isso aqui. Eu acho que se a gente deixar somente na tonalidade mais clara do laranja já é o suficiente. Porém, eu sinto que esse laranja ele tá faltando um pouquinho de contraste. Tudo bem que a gente subiu um pouquinho mais para cá, né? Mas eu vou jogar um pouquinho mais de contraste. Sumiu no contraste. Gente, é isso. Às vezes a gente quer ficar inventando as coisas, mas já está ótimo do jeito que está, né? E aí, a gente tem esse resultado final. Eu acho que precisa um pouquinho mais de opacidade, um pouquinho mais de sutileza. Tá vendo, ó? Para ficar não tão evidente, porque acaba atrapalhando um pouquinho a própria leitura. Apesar que, nesse exemplo aqui, a gente tem uma composição que eu não gosto, gente. Isso aqui eu acho amador demais, ó. Eu não sei lá. Eu acho que
foi a proposta do design, mas, pô, se a gente está falando se a gente está falando de algo um pouquinho mais fino, um pouquinho mais suave, isso aqui quebra completamente essa suavidade, né? Então, essa é a minha proposta e esse é o jeito que eu decidi fazer aí para esse exemplo. Então, é isso, gente. Não tem muito segredo. Então, nós temos aqui a nossa composição feita, nosso segundo post, né? Voltei das férias e prometi que ia organizar minhas finanças. Então, a gente aqui tem uma mala com toda essa composição dos elementos e a gente tem esses elementos de apoio, né? Que é o próprio símbolo, mais na versão outline. E aqui o texto, mais só o PP Itaú lembra de mim quando o cartão grita socorro. Fique de olho no seu controle de gastos e comece o mês no azul. Esse do azul, a gente até poderia fazer uma brincadeira de cor, mas diante desse laranja, eu acho que ficou legal esse azul aqui, ó. Eu acho que esse azul aqui ele fica legal. Deixa eu ver aqui. Vamos olhar aqui. Não sei. Eu acho que se fosse outra cor, se fosse no branco, daria certo, sabe? A gente teria um contraste legal, de repente, de uma cor preta no azul. Mas em cima do azul... Mas o azul também do Itaú fica legal nessa sacada, né? Ah, gente, eu acho que ficou legal. Gente, só um adendo aqui, tá? Eu tava olhando ali o próprio Miro, né, em relação à composição, em questão do amarelo. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que esse amarelo ele acabou perdendo muito a questão dos patterns. Então eu vou tirar esse degradê. Eu gostei bastante dele assim mais chapado, né? Deixa eu tirar aqui o cadeado. De repente ele mais pro vermelho, mas não posso mudar a cor também, né? Então vamos deixar dessa forma, porque eu acho que a gente consegue valorizar bem mais as informações e também esses elementos de apoio. Já nesse terceiro exemplo, meus amigos e amigas, agora eu quero explorar as possibilidades do Liquid Glass com uma versão humanizada, diferente do que temos aqui, que a gente tem uma versão aqui como se fosse os balãozinhos, né, de uma conversa ali de repente no WhatsApp, em algum aplicativo. Eu quero fazer essa mesma lógica, porém agora com uma imagem humanizada. Eu acho que é o que falta, pelo menos nesse terceiro exemplo, né? De repente de uma mãe ali segurando o celular e os balãozinhos saindo desse celular, porém no estilo de Liquid Glass, né? Como se fossem ali alguns vidros flutuantes, e tem sido uma tendência muito grande no mercado criativo dessa técnica, e eu quero mostrar para vocês como que a gente consegue adaptar essa técnica dentro da identidade visual do próprio Itaú, né? Então vai ser muito interessante. Eu já estruturei todo o texto aqui, né? Fiz algo mais ou menos na ideia. Então o texto fala aqui, ó: oi mãe, tudo bem filho? Tudo não, mãe. Tô com 47 centavos na conta. Aí ela fala com seu pai. Então assim, é um contexto legal também, o que acontece bastante aí no cotidiano. E a gente vai seguir aí na linha do Liquid Glass. E agora nós vamos começar o nosso processo criativo. E agora, meus amigos, agora vem um grande momento. Nós temos aqui o post que aqui ele tá numa linha não humanizada. Humanizada que eu falo é a imagem, né, de pessoas e tudo mais, da mesma forma que os outros também não estão. E a gente tem como se fosse uma conversa de WhatsApp. E aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer algo bem diferente dessa vez. Até porque eu sinto que falta o quê? Uma humanização nesses posts. Né? A gente tem muito flat design, a gente tem muito elemento 3D, a gente tem elementos aqui de flat com imagem, porém falta pessoas. E aí eu quero explorar um pouquinho essa possibilidade utilizando a técnica do Liquid Glass, que é uma tendência boa, uma tendência em alta, principalmente depois, né, que a Apple fez toda a remodelação das suas interfaces através desse estilo de design, que é o Liquid Glass. E aí, meus amigos, nós vamos fazer exatamente essa aplicação. Ela acaba pesando um pouquinho, né? Eu não sei se vai rolar fazer por aqui, mas se travar qualquer coisa, a gente vai criar um único arquivo para poder fazer esse efeito.
Então vamos lá, criativos. Para a gente fazer esse efeito, vocês vão acessar os assets e nós vamos puxar uma imagem e colocar ela aqui. Então, com os assets aqui, ó, você vai puxar essa imagem aqui, você vai copiar essa imagem, tá? E aí nós vamos colar exatamente aqui. Então, vamos esperar carregar um pouquinho. Temos aqui uma mãe, literalmente olhando a mensagem do filho, falando que está sem dinheiro, né? É algo até meio que normal hoje em dia. E aí é o seguinte, gente, eu quero posicionar exatamente ela mais ou menos nessa região, porque a ideia é fazer com que essas mensagens estivessem saindo aqui do celular numa forma de vidro exatamente nessa região. Porém, a imagem ela tem uma delimitação, né? E para a gente resolver isso, todo mundo já sabe, a maioria já sabe. Se você não sabe, tem um vídeo meu falando sobre isso, que é o preenchimento generativo para a gente trazer uma continuidade, né, da imagem. Então aqui, expandi a imagem através da prancheta, coloquei um preenchimento generativo, não digitei nada, só coloquei para ele fazer esse preenchimento automático. E aí ele vai fazer a mágica acontecer. Esperar um pouquinho e já vai acontecer. Então aqui, gente, foi gerada 3 opções para a gente, né? Eu acho que isso aqui fica muito grande a estante. Eu acho que o mais realista é essa primeira opção. Você vai clicar neste símbolo, a gente vai achatar a imagem, vamos dar um Command S para salvar. Salvando, basta a gente fechar o arquivo, fechar a janela e pronto, já temos aqui o preenchimento generativo aqui da nossa imagem para a gente colocar os nossos elementos aqui do lado, né? Então, esse é o primeiro passo, gente. Para não pesar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou rasterizar essa imagem, tá? Como eu já defini, vou rasterizar isso, vou rasterizar ela. Então agora a gente tirou aquela imagem que originalmente estava com uma dimensão em altíssima resolução. Rasterizei, então ela vai ficar agora numa proporção menor, de 1080 para 1350, e vou converter em um objeto inteligente. Então agora eu consigo ter uma imagem mais leve, já que eu não vou aumentar ela, então a gente não vai ter esse problema aí de perder qualidade. Command S para salvar o projeto, né? Gente, agora é o seguinte, agora vamos puxar as informações aqui. E como sempre, a gente primeiro coloca as informações para depois fazer a direção de arte. Então, vou acelerar esse vídeo aqui. Então, vamos lá, criativos. Temos aqui todos os textos já inseridos, né? Gente, então assim, temos aqui as informações. Primeira coisa é o texto, né? Então, vou fazer o seguinte, vamos alinhar aqui o texto à esquerda. O texto aqui está com um bloco de texto. Vou aumentar ele aqui um pouquinho, vamos deixar aqui no tamanho de 50. Vou centralizar ele aqui, porém ele vai estar alinhado à esquerda. Alinhado à esquerda, agora essas outras informações a gente vai jogar mais ou menos nesse espaçamento e também estará alinhado à esquerda. Então, aqui eu poderia deixar ele alinhado ao centro, mas toda a estrutura de texto ela vai estar alinhada à esquerda, né? Então, vamos deixar nesse padrãozinho. Gente, agora a gente vai inserir aqui o efeito de vidro, né? Então, a gente vai fazer a primeira aplicação através aqui de um box. A gente vai criar um box como se fosse um box de conversa. E aí, depois dessa primeira aplicação, é que a gente vai aplicar as outras, né? Para facilitar aqui, a gente só duplicar. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai inserir esse box aqui, deixa com uns 2 de espessura, não tem problema. O primeiro passo é a gente criar o efeito de vidro, né, o efeito glaze no contorno, tá? Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou tirar o contorno daqui, vamos deixar sem contorno, vamos deixar sem nada, sem contorno e sem preenchimento. Você vai clicar 2 vezes na camada, você vai selecionar aqui o contorno. Então, ó, traçado, né? Vocês podem ver que já foi na cor automática aqui do laranja, né? Então, é esse hexadecimal aqui. Deixa eu ver, deixa eu tirar o zoom aqui. Na verdade, é o outro hexadecimal, é esse aqui, ó. Então, vamos neste aqui. Agora eu volto aqui para o post. Vamos deixar a espessura em 3. Não, 3 está muito grosso. A gente precisa deixar a espessura pelo menos em uns 2. Com a espessura
em 2, aí o que você tem que fazer? Você vai fazer o seguinte, criativos. Você vai selecionar a opção de degradê. Opa, volta lá, copia o hexadecimal. Copia o hexadecimal, que é isso aqui, né? Aí beleza, vai em degradê, então ele vai mudar para o preto. Então agora nós vamos colocar a cor laranja, né? Vou colar o hexadecimal aqui, ó, clicando em cor. Clicou aqui, coloca o hexadecimal aqui, beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, vou duplicar essas cores aqui. Então a gente vai criar mais 2 pontos da mesma cor, né? E na parte de cima, que é a parte de opacidade, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, ó, um ponto para cada... Um ponto tem que acompanhar o outro, tá? O segredo tá aqui, gente. Esse primeiro, a gente vai colocar a opacidade de 20%. E este último, a gente vai colocar opacidade de 20%. Então, dessa forma, a gente tem uma variação bem legal de transparência, né? E aí, com essa variação da transparência, vai clicar em OK. Agora, a gente vai colocar em 45 graus. Então, como vocês podem ver aqui, ó, até para facilitar para vocês, conforme a gente vai mudando o grau, o nosso efeito aqui de contorno, ele vai também se transformando, né? Nesse caso aqui, eu vou deixar 70 graus. Eu gostei desse efeito aqui, meio que pegando nessas extremidades, né? Então, esse é o primeiro passo para fazer o efeito de vidro. Você vai na opacidade geral agora, vamos diminuir o geral, ó, tá vendo? Diminuir aqui o geral. Beleza. Deixa eu ajustar essa câmera mais pra cá. Tá muito pro canto. Beleza. Estão me vendo bem aí, né? Vamos lá, gente. Agora é o seguinte. O primeiro passo é criar o contorno. Já o segundo passo agora é a gente criar como se fosse o efeito de vidro, a própria iluminação. Então, ó, o que a gente tem que fazer? Sobreposição de degradê. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Vai no básico aqui mesmo, vai do preto para o branco. Então, coloca aqui a cor no branco, coloca essa cor no branco. E aqui na parte de cima, a parte de cima sempre é a opacidade, aí sim, aí você vai deixar aqui em 10%. E neste ponto aqui, ó, você vai clicar neste ponto, você deixa 30%. Então, olha que legal, a gente já faz um efeito bem legal de vidro. E aí a gente só vai trabalhar agora com o ângulo, né? Como se fosse a iluminação ali batendo neste ângulo específico. Aí se você vê que está muito forte, aí o que você vai fazer? Aí você vem na opacidade geral e diminui um pouquinho. Eu acho que isso aqui está ótimo e já trouxe um efeito bem legal para a gente, né? Então aqui nós temos praticamente o nosso efeito de vidro já estruturado. Ainda falta um último passo, mas este passo nós vamos deixar por último, né? Aí, criativos, o que a gente vai fazer? Nós temos aqui o efeito de vidro, então eu vou colocar como vidro, box vidro, e vou deixar aqui por último, né? E agora eu quero criar eu quero duplicar esses box para que eles fiquem de uma forma ali proporcional, de uma forma padrão também nos espaçamentos. Então, conforme a gente vai duplicando, vocês podem ver que vai aparecer uma margem ali automática, né? Então, ó, 16 aqui pixels. É importante o espaçamento entre cada box ser um espaçamento ali exato, tá? Aqui eu preciso deixar um espaçamento um pouquinho maior no final, porque a gente vai colocar o horário como se fosse o horário da mensagem. Então, por isso que essa parte ela precisa ter um espaçamento maior, porque a gente vai colocar o horário. Com os boxes aqui, tudo que a gente precisa fazer agora é apenas diminuir o tamanho da nossa fonte, até porque ela está muito grande, né? Automaticamente a gente vai ter que diminuir os boxes também. Opa! Então agora eu vou centralizar aqui, vou deixar aqui tudo centralizado. Aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Centralizado, criativos. Aí o que eu vou fazer? Vou duplicar isso aqui e vou colocar o horário. Então digamos que essa mensagem aqui foi 11h30. Vou diminuir aqui a mensagem. Vou deixar aqui no cantinho. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixar o padrãozinho de 18. E vamos deixar aqui esse texto. Então, eu vou diminuir aqui o nosso box.
E aí nós vamos seguir essa mesma regra para as outras mensagens. Dá um espaçamento aqui, pode ser no olhômetro mesmo. Aí ela respondeu 11h32. Vamos diminuir aqui o nosso box de vidro. Aí aqui o filho respondeu 11h33, então isso mostra bastante urgência, né? Respondeu bem rápido. E por último, opa, será que eu mexi alguma coisa? Não, tá certinho. E por último, a gente vai colocar aqui umas 11h40. Então a mãe pensou por uns 7 minutos e falou: eu vou dar dinheiro para esse lazarento, não. Vá trabalhar, rapaz. E beleza. Então, ó, olha que legal, né? A gente já tem aqui o nosso efeito. O que eu preciso fazer aqui também? Eu preciso fazer uma diferenciação de uma mensagem da outra, para a gente entender visualmente quem é a mãe, quem é o filho, né? Então a gente pode fazer o seguinte caminho. A gente pode aplicar uma cor aqui no texto do laranja. Coloquei aqui o conta-gotas. E pronto, bem simples, ó. A gente consegue visualmente entender quem que é a mãe no texto e quem que é o filho, né? Então fica bem mais fácil. Mas vamos lá, tem mais coisa ainda, gente. Ó, eu vou pegar essa imagem, porque o efeito de vidro, o que acontece no efeito de vidro? Ele tem um desfoque gaussiano, exatamente nessa região. A gente pode fazer isso duplicando a nossa imagem, aplicando como máscara em cima do nosso box, mas daria muito trabalho e ficaria pesado. Ou a gente pode fazer algo bem simples. Segura o Command, segura o Shift, e a gente vai selecionando, né? Selecionando aqui a seleção. E agora, clicando aqui agora na imagem, clica na imagem, dá o Command J. Olha a mágica acontecendo. A gente duplicou a imagem do fundo, tá vendo, ó? A gente duplicou a seleção da imagem do fundo e criou uma nova camada. Duplicou, né? Copiou o fundo. Caramba, eu tô me enrolando para falar isso aqui, né? A gente copiou o fundo, duplicou esse fundo numa nova camada. Pronto, muito simples. Gente, converte em objeto inteligente. Convertido em objeto inteligente, coloca como BG Desfoque. Agora sim. Agora você vai lá em filtro, vai clicar em desfoque gaussiano. Olha a mágica acontecendo, ó. Sem desfoque e aumentando o desfoque. Claro que já existe o desfoque aqui, né? Se não existisse desfoque, o efeito estaria bem mais evidente também, né? Mas a gente só deu um desfoque a mais aqui e tá tudo certo, tá tudo resolvido. Então aqui a gente fez o efeito de vidro. E agora nós precisamos terminar aqui a nossa arte, a nossa composição. Vamos lá. Eu vou salvar aqui. E para a gente finalizar, a gente tem alguns elementos flutuantes aqui, né? Esses elementos flutuantes, eles são os outline aqui da forma do logotipo que a gente utilizou exatamente aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, criativos? Eu vou copiar isso aqui. Copiando isso aqui, eu já vou agrupar também todas essas informações. Deixa eu bloquear o fundo. Deixa eu bloquear o desfoque, não. Seleciono agora todos esses elementos, Command G, e vamos colocar como mensagens, para a gente organizar aqui as nossas camadas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui o nosso símbolo, né? O símbolo ali que a gente está usando como pattern. E a gente vai fazer algo similar a isso, né? Mas ao invés de eu fazer eles tudo retinho, não, a gente vai trazer um pouquinho mais de dinâmica. Porque eu não sou obrigado a seguir essas regras. Até porque são regras que a gente pode brincar um pouquinho. Então, ó, vou trazer um pouquinho mais de contraste dessa vez. E aí a gente vai no modo de mesclagem para explorar um pouquinho a questão dos efeitos, né? Então vamos deixar nesse efeito aqui. Aqui eu vou duplicar.
Vou jogar aqui nessa região também. Aqui eu duplico, vou jogar nessa região. Deixar eles meio que espalhados, né? E por último, eu quero jogar o quê? Eu quero jogar o símbolo de uma estrela. Símbolo de uma estrela. Eu quero jogar uma estrela ali como se fossem uns pontinhos de luz, né? Então aqui nos assets eu já vou deixar disponível também essa estrelinha para vocês estarem utilizando. Deixa eu até salvar aqui. Salvar aqui para vocês acessarem. E aí, gente, é o seguinte, ó. Nós vamos colar essa estrelinha aqui para compor aqui o nosso post. Opa, que doideira é essa, gente? Calma lá. Então vai ser uma aqui, a outra eu vou jogar um pouquinho aqui em cima. Tá ótimo. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. E agora eu vou duplicar essa estrelinha aqui, ou aqui, vai ser aqui mesmo. E eu vou mudar a cor dela, então a gente vai tirar do laranja para o branco. Então, ó, vamos deixar aqui na cor branca e a gente consegue fazer essa composição bem legal. Último passo, gente, a gente precisa também adaptar, ambientizar a nossa imagem para o contexto da paleta de cor, para que converse, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, como de Shift A, vamos ativar o Camera Raw do Photoshop. No Camera Raw a gente vai fazer alguns pequenos ajustes. Então, ó, vamos diminuir um pouquinho a exposição, aumentar levemente o contraste, diminuir um pouquinho o realce. Vamos valorizar um pouquinho as sombras. Valorizando a sombra, eu vou fazer o seguinte, vou aumentar um pouquinho só a exposição e um pouquinho só o contraste, beleza. Nas cores, então a gente vai jogar mais para o laranja, tá? Então vou puxar aqui um pouquinho mais para o magenta e um pouquinho mais para o amarelo. Esse aqui tá ótimo. No efeitos, eu vou jogar um pouquinho aqui de vinheta, para a gente escurecer um pouquinho mais as laterais. Vou clicar em OK. Então, ó, antes e depois. Opa, tá carregando. Já deu uma diferença boa, né? Vocês podem ver, ó, antes e depois. Então a gente consegue trazer uma composição de cores bem legal. Command B para adicionar o equilíbrio de cores. E a gente vai jogar aqui um pouquinho mais para o vermelho e um pouquinho mais para o azul. Clicando em OK. Tá ótimo, gente. Nós temos aqui praticamente o nosso conteúdo, o nosso post aqui finalizado. Com o efeito de Liquid Glass, uma chamada principal. E aqui, né? A humanização da mãe recebendo as mensagens aqui do filho e também os horários. E é isso, criativos. Foi um vídeo longo, com muito aprendizado, mas eu espero que vocês tenham aprendido muitas coisas com esse vídeo. Muitas dessas coisas parecem complexo, mas quando a gente entende que o próprio design em si, ele é uma matemática também, ele é o fator observação, tudo fica mais fácil e eu tenho certeza que com essa aula, com todo esse conhecimento que eu pude compartilhar com vocês, vai agregar muito aí na jornada de design de vocês. E se esse vídeo merece o seu like, eu só vou pedir uma coisa, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, até breve, até mais design.